terra, aí você tem o pai fogo, aí você tem o herói solar, a heroína, o deus da guerra, um deus da sabedoria, etc. Os mentores, o chamado, aquela estrutura toda. O Poder do Mito, que tem o documentário do Poder do Mito, que foi gravado no rancho. E aí, logo depois que eles terminam de gravar, foi o Steven Spielberg e o George Lucas que gravaram o Poder do Mito, o documentário. E aí, logo em seguida, ele refaz o roteiro do Star Wars e ele joga toda a cabala dentro do Star Wars. Vamos lá, o que tem Então lá? Você tem a explicação. Ó, pela imagem, você vai ter Malkuth. Ó, se você pegar essa imagem que tá aí, você compara com aqui, você vai ver que é a mesma imagem. Coloca as duas aí, uma do lado da outra. Tem como? Vê se dá pra fazer as duas. Tá. Porque ó, você vai ver que aqui é o mundo profano, né? Então o mundo que é justamente o Jabba the Hutt, que ele tá aprisionando a princesa Leia, que é a Lua. Sei. A Lua é a nossa imaginação. A Lua fala mundo da Lua, o lunático e tal. Então a Lua é a imaginação. O mundo sem imaginação é o mundo de 1984. É o mundo das pessoas que não pensam, que não raciocinam, que elas não vislumbram nada. Então eles são sempre aprisionados. Então é essa ideia da libertação. E aí o Luke, que é o Sol, ele vai separar e vai tirar a irmã dela, que é a Lua, né? E aí ele vai ter os dois amigos dele, que são os dois amigos de jornada. Covarde. Que é a emoção, que é o robozinho que não fala nada, ele só tem musiquinhas e tal. E o outro que fala todas as linguagens do universo, ele é tudo intelectual, mas não tem ação nenhuma. E é covarde também, E ele né? é covarde. E o outro é inteligente. Exatamente. Mais O outro é corajoso. mais inteligente, mais corajoso, mas ele é mais emotivo. Ele não se comunica do jeito que a gente se comunica. E você vai ver que isso é recorrente. No Harry Potter também, ele tem dois personagens, o Ron e a Hermione. A Hermione é super inteligente e o Ron é todo doce, gentil e não amoroso. à toa que a gente tá falando, essa esfera laranja ali, tá o C3PO, é a esfera de Hermes. E a Hermione, não é à toa que o nome dela é Hermione, porque vem de Hermes. Coisas, esse é oculto. Que a galera vai olhar e falar, não tinha percebido até agora, né? E o Yoda lá? Aí você tem o Yoda aqui. Esse caminho aqui chama Yod na Cabala. Então, quando você vai... Yod é o Yod Revavre. Esse aqui, ó. É a primeira letra do nome de Deus. Então, é a fagulha de Deus que faz você buscar. Então, é aquela fagulha na qual o rei Arthur vai atrás do Santo Graal. E o rei Arthur indo atrás do Santo Graal é o quê? Quando o Luke Skywalker vai atrás de virar o Jedi completo no episódio, ele vai até onde? Ele pega a carta do tarô, que é o Eremita, ou seja, o Yoda mora lá na PQP. O Yoda é a menor letra do alfabeto hebraico, então ela parece um tio, assim, se você for olhar. E a cor dela dentro do arco cromático é o verde claro. E aí você pega que os caras fizeram que o Jedi mestre de todos, ele é pequenininho, verdinho, mora num planeta super distante e é um eremita. Ele só não chama Yod. Ele só chama Yoda. Não quiseram deixar tão na cara, assim. Mas é muita coincidência da parada, né? Então aí o herói solar vai até o mestre e isso se acompanha pela jornada do herói, que você vai ter todos os desafios e você vai ter o encontro com o mestre. E o Star Wars bebe da jornada do herói, que bebe da Cabala. Então você tem todos uns arcos aí de ocultismo dentro de obras, né? Não é o ocultismo que o pessoal gosta de ficar com medo, né? Eles falam assim, o ocultismo é tipo exorcista, é demônio, é hereditário, é as coisas do mal. Mas tem muita coisa que é muito mais ocultista, que tá debaixo do nariz das pessoas, num filme que é infinitamente maior que Hereditário, por exemplo, e ninguém percebe. E aí entender que essa história ocultista que a gente tá falando é uma história de construção de uma linguagem simbólica. E que essa linguagem simbólica... ela conversa com o nosso inconsciente. Então, mesmo que a gente não perceba isso de maneira clara, efetiva, não, olha, o Yoda, ele é o mestre lá que é o Yoda, tudo isso que o Marcelo explicou agora, mas o teu inconsciente percebe isso. Tanto é, quando você olha pro cinema, o cinema não são duas pessoas conversando, você tem um cenário, você tem uma música, você tem um diretor de fotografia. Por quê? Porque tudo aquilo que está em volta compõe o ambiente. Pode ser que racionalmente, conscientemente, você tá prestando atenção no protagonista. Mas o teu inconsciente, ele tá olhando pra tudo. Ele tá sacando tudo. Então quando você... aquela brincadeira nos filmes de humor, tipo, Corra que a polícia vem aí. Tem a piada aqui e tem uma piada acontecendo atrás. Né? Exato. Que você tá vendo essa aqui, mas você não deixa de prestar atenção. Exato. Então o teu inconsciente, ele tá prestando atenção em tudo de alguma forma. Quando você coloca esse tipo de linguagem, e aí a gente chama de oculta, porque essa linguagem ela tá escondida, ela não tá na cara ali. Não tá mostrando, olha, eu tô aqui, eu sou tal coisa. Mas você coloca isso de uma maneira lúdica, que isso conquista, porque aí mexe com a parte lúdica do nosso inconsciente, que é uma parte que trabalha muito com os símbolos. Quando a gente fala do nosso inconsciente se comunicando com a gente,
não é através dos sonhos, que é uma linguagem simbólica, às vezes é um sonho maluco pra caramba, porque é o jeito que ele encontra ou de compensar algo, ou de passar uma mensagem, ou de construir uma memória. Que é o que a gente tá fazendo conscientemente quando a gente vê esse tipo de mensagem. Então, esse oculto, ele não é oculto, às vezes, quando as pessoas falam assim, é do mal, é do diabo, é o diabo que tá fazendo isso, é o capeta. Não, é só algo que tá sendo colocado ali, em termos de uma linguagem, e é uma linguagem que tem um fundo de trazer uma moral, uma história, de ensinar alguma coisa atrás dela. Tá. Vamos terminar, então, esse caminho aí? Não, lá em cima você vai ter Marte, que é o Han Solo, que é o Marte é a guerra. E o Han Solo é a guerra. E ele e o Chewbacca. Eles pilotam. O arcano do tarô daí é o arcano do carro. Então, e a Millennium Falcon é o carro. É o que leva eles de um lado pro outro. E vê que louco que o Han Solo, ele tá junto com quem? Com o Chewbacca. Antigamente, quem que você tinha? O Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Nos Vingadores, quem você tem? O Bruce Banner, que é o maior cientista, e o Hulk, que é o maior porradeiro. Pois é. E geralmente você tem a lenda do lobisomem, que geralmente é um baita de um cientista, e de noite ele é o lobisomem. Que é o quê? É Marte, que é a ira e a carruagem, né? Então ele é a pessoa que guia a ordem e o caos. Seria a coragem e a violência. Coragem e a violência. Tá. São facetas da mesma moeda. E trabalha com o elemento Marte. E você vê, os Vingadores tem tudo a ver com Star Wars. E você fala, parece que não no primeiro momento, mas a hora que você fala, peraí, tem o Hulk, é o mesmo arquétipo. Né? Tanto que o Alan Moore, depois ele coloca na Liga Extraordinária, tem o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll. Né? E todo grupo vai ter meio esse que se transforma. Até se você pegar Invincible, você tem a Menina Monstro. Né? Que é esse desenho animado mais novo. Você não assistiu ainda, assiste, que é Invincible. Eu parei no meio, vale a pena? Maravilhoso. É mesmo? Pode seguir. Vou voltar. Segue com fé que é bom, viu? E aí você vai no ter... No meio lá você tem o Palpatine. O Palpatine, ele faz o efeito de quem? Do Thanos. Ele faz o efeito da bruxa da Branca de Neve, do dragão, da Cinderela. Eles são os monstros que a gente precisa enfrentar. Sim. Que é o conhecimento, é aquele desafio que você vai passar. Quem ultrapassa ele, você vai ter o Darth Vader. Que ele vai ser sempre o herói arrependido. No Harry Potter, por exemplo, é o Snape. O que é um herói arrependido? O herói arrependido é que ele é o vilão, todo mundo acha que ele é o vilão, ele é o grande vilão e tal, e aí no final ele tem um arco de redenção. Tá. Então ele volta e fala, eu sou seu pai e tal, e ele se redime no fim de todo o processo. E por que ele tem esse processo de virar vilão, de ir pro lado do mal? Porque ele é meio mal. Pensa na Liga da Justiça, achei mais fácil explicar o Batman, né? O Batman é tipo um vilão, ele é sombrio e tal, mas na verdade ele é o cara que vai caçar os bandidos quando a justiça falha. Sei. Então ele tem um arquétipo, por exemplo, do Tyr, que é o deus da justiça dos nórdicos. Aquela ideia do anti-herói, o Xangô, né? É o anti-herói, ele é a justiça que tá acima da justiça do homem. Aqui, o justiceiro da Marvel. Tipo Dexter. Tipo Dexter. Isso, eles têm sempre esse tipo desse anti-herói que caça os vilões, que passa pela justiça dos homens. Entendi. E aí, como a gente tá falando... E a força no final, que é a grande sabedoria, que é o oposto ali. O Obi-Wan. O Obi-Wan, ele é a sabedoria divina. Então, mesmo essa justiça, ela ainda estaria presa nas forças dos homens. E o Obi-Wan, ele já seria praticamente um representante da força. Tanto que ele morre logo no princípio e aí ele vira um fantasma. E aí ele vira como se fosse um grande mentor. Né? Algo que não tem uma forma definida, né? Um fantasma. Quando a gente pega a ideia do Luke... Tá tudo girando em torno dele, né? Ele é o ser central ali daquela história, né? Ele é o herói. E aí o pai dele ser esse cara que foi pro lado negro da força, depois retorna. No fundo, a gente tá falando de um próprio aspecto do herói que caiu, como se um pedaço do herói falhasse. E aí esse pedaço que falhou, ele retoma e se reintegra. Até se a gente for pensar na questão do Jung, seria o processo de individuação. Você tá pegando tudo aquilo que tava na sombra, que você jogou, que você não queria lidar com aquilo. Você começa a lidar e aquilo se integra com você, vem pra uma redenção. E a hora que vem pra uma redenção, você volta pro lado dos bonzinhos. Então o que o Darth Vader faz é isso, né? Ele é o malvado... Ele vai lá ele cai na ira, no ódio, né? Em tudo aquilo do lado negro na força. Mas aí o filho resgata ele. Então o herói traz esse lado de volta e ele se resgata. O Palpatine, ele não é algo a ser resgatado. Ele é algo a ser vencido. Ah, tá. Então você sempre vai ter um vilão que é o Voldemort, que é o Palpatine, que é o Sauron, que é o cara que ele não vai
ele não vai ter redenção. Ele é o mal mesmo ali, colocado como algo que precisa ser vencido. E aí o mal mais no sentido do seu desafio. Sim. Aí o cara que tá ali em cima no lugar do Darth Vader é o cara que volta. É o Gollum quando volta e ajuda o Frodo e o Sam. No final ele falha de novo, né? Mas ele volta. Você tem o Snape. Você tem... Então você sempre vai ter um personagem que volta. O herói, né? Todo episódio você acha que ele é o vilão. Todo livro, e aí no final sempre ele tá salvando o rabo do Harry Potter. É ele que tá fazendo isso. A gente tava falando agora sobre essa estrutura, né, de árvore da vida e tudo. A gente montou aqui no Brasil uma animação que segue essa estrutura. Já tinha comentado com você, o Marcelo viu isso nascendo. Em 2010 a gente começou a escrever um filme nacional, uma animação chamada Pergaminho Vermelho, ou Red Scroll. E demorou... Olha lá aí, ó. Saiu em 2019, foram 9 anos para produzir o filme. E o filme, enfim, tem dubladores aí como Wendel Bezerra, Nelson Machado, aquela galera da dublagem que é fera. A gente montou a estrutura desse filme toda baseada mais ou menos nessa estrutura que a gente tá vendo, por exemplo, da Jornada do Herói e da Árvore da Vida. A gente tem a Nina ali no centro, que é a personagem principal, que é o Sol ali, ó, com o Sol brilhando no peito, né? Então ela mostrando esse herói solar. Tem o Upa, que é a preguiça, literalmente uma preguiça, que é o pecado capital ali da Lua, né? Então, olhando aqui a Árvore da Vida, é essa esfera aqui, ó, é o herói saindo aqui do reino para ir para... Então, é o Upa que ajuda ela a ir para a área ali mística e a área lúdica. E aí você vai ter uma duplinha ali, o Victor, que é o nosso bardo, que vai representar a parte emocional, e a Idril, dublada lá pela Anne Gabriele, lá do Now United, ela é a índiazinha, mas ela é mais racional, ela é mais aquela coisa de dominar um pouco melhor as técnicas. Cara, esse filme foi uma surpresa na época pra gente, porque ele começou a rodar o mundo e ganhar um monte de festival. Ganhou um festival na Coreia, ganhou um festival na Rússia, ganhou um festival... Foi pra mostra... em Berlim, lá, o Urso, eles não têm prêmio pra animação, mas foi pra mostra oficial do festival, foi pra Cannes, foi pra o festival de Los Angeles, a mostra brasileira aqui também. E no fim, a Disney acabou na época se interessando e comprou o filme pra colocar no Disney Plus. Foi a primeira animação brasileira a entrar no Disney Plus. Hoje não tá mais lá, tá de graça no YouTube pra todo mundo assistir, pode assistir à vontade, mas a gente acabou usando essa estrutura. E tem um herói que se arrepende também. Então essa estrutura que a gente tem do grande vilãozão, que é o Dark, né? Que é dublado pelo Nelson Machado. Mas a gente usou essa estrutura porque até para as crianças é uma estrutura lúdica de entender a jornada do herói, de entender como esse herói vai se construindo, como ele vai pegando essas responsabilidades para ele. E ele vai vivendo essa jornada até chegar no final, que é a Nina, né? Que é a personagem principal, até ela descobrir qual que é a treta que estava acontecendo lá no mundo mágico que ela volta. Então, tem alguma coisa de Dorothy aí também, porque ela sai do mundo real para ir para esse mundo de fantasia, que chama Tellurian, que é o mundo dos sonhos, alguma coisa assim. Mas você vê, a gente segue essa estrutura, porque eu lembro até que na época um crítico falou assim, mas é um filme que segue a jornada do herói. Mas é importante que a gente reconte essa jornada, porque contar a jornada do herói com um filme de 1930... talvez não faça mais sentido para hoje, porque a gente tem de problema nos dias de hoje. Mas quando a gente consegue recontar essa jornada com filmes mais atuais, ou até pegar questões como Pecadores, né, que mesmo que seja um filme lá que tá falando da década de 30 nos Estados Unidos, mas ele ainda trata de questões atuais, como racismo, essas coisas. Então quando a gente trata desses assuntos e traz isso de uma maneira até mais lúdica, ou com esses símbolos, a gente consegue ir além de uma mente racional. A gente consegue conquistar o telespectador e ele fala, deixa eu ver o que essa história conta. Então, por que filmes como Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter fazem tanto sucesso? Porque essa estrutura, ela se repete. São formas da gente estar contando meio que a mesma história, com uma roupa diferente, mas trazendo para o nosso tempo aquilo que a gente precisa olhar no nosso tempo. Entendi, perfeito. Essa ideia de vender a alma que a gente parou e deu uma volta. Mas que não adianta, a gente tá numa teia de aranha que tudo tá interligado, né? Ele falou, volta pro Pecadores, né? Pecadores, isso. Que aí ele não parou no tempo. A gente parou lá no Exorcista, que tem que vender a alma e tal, mas isso aí continua recorrente. Década de 80 e 90, o que você tem? A gente tem zumbis.
E aí é o medo da Guerra Fria. A gente tem o Poltergeist ainda antes. Tem o Poltergeist. É o 80, né? Mas ele é bem finalzinho dessa época esotérica. Exato. E aí você entra com o medo da Guerra Fria. E aquela ideia de que fizeram uma casa em cima de um cemitério indígena. Uma casa em cima do cemitério. E aí a casa amaldiçoada. A casa amaldiçoada. Por isso que o Brasil é amaldiçoado. Foi feito em cima do cemitério indígena. A casa amaldiçoada já tem desde 1930. Tem The Dark House, que é um filme de 34, se eu não me engano. Que já tem uma mansão que é terrível e tal. Mas o Poltergeist, ele traz essa pegada esotérica quando ele fala de um mundo sobrenatural, né? E ele fala de um fenômeno muito específico, né? O nome do filme, ele fala de um fenômeno específico, que é a manifestação espiritual através de mexer em objetos ou em objetos eletrônicos, que aí a gente vai ver o caso da televisão, né? Que fica cocheado ali e começa a chamar a menina. Pô, isso né? é uma metáfora para o quê? Pro mal que vem da TV, da coisa que também. O cara que não tá pensando nada. Mas também eu acho que é uma cutucada, né? Do pessoal deixando de ir no cinema para ficar na TV, que o cinema é uma coisa superior e a TV é má, né? Sei lá. Essa década tem aquela virada, né? Que começa os reality shows. Eu lembro de ter visto um trabalho uma vez que falava que o pessoal não respeitava os artistas depois da época da TV. Por quê? Porque antigamente, a época de ouro do cinema, pra você ir no cinema, você tinha que pôr um terno, a mulher se vestia, saia de casa. E na TV... Era um evento, e aí você vai, e aí você encontra com o Clark Gable, com os grandes atores da época de ouro na silver screen, você estava de gala pra ele. E a hora que começa a TV e com os artistas de TV, os filmes de TV, você tá de chinelão. De pijama em casa, de né? pijama, então você não tem um aspecto de respeito. E aí depois vai ter a terceira decadência, que é com o Big Brother, a hora que começa, que você olha e fala, mano, esses caras são pior que eu. E aí você perde o respeito. E aí depois vai pra internet, aí a coisa hoje em dia é TikTok. Aí a coisa vai caindo, assim, né? Daqui a pouco a gente vai ter alguém, tipo, que você toca o seu celular e o cara sai e fala, pelo amor de Deus, me olha. Total. Aí a gente entra nessa fase da década de 80 que a gente vai ter os filmes de zumbi. Que aí isso vai começar a fazer sucesso. 2 filmes de espião, filmes de Guerra do Vietnã e os filmes de zumbi clássico e porque aparece ameaças alienígenas. De onde vem a figura do zumbi? Vem lá de trás do voodoo? Não, o zumbi é claramente americano. Porque você pergunta assim, pô, aqui no Brasil, se tivesse um apocalipse zumbi, os caras iam subir tudo esqueleto, não faz sentido, né? Se você já foi num cemitério pra tirar alguém do